Comissão de conciliação prévia. Está entre os artigos 625 dígito A 625 dígito H da CLT. A Comissão de Conciliação Prévia foi criada com o advento da Lei 9.958 de 2000, que incluiu na CLT os artigos 625A a 625 dígito H. O objetivo da CCP é livrar o Poder Judiciário Trabalhista do grande número de ações trabalhistas que eram ajuizadas diariamente. Finalidade: solução de conflitos extrajudicial, autocomposição. A autocomposição é a forma de solução dos conflitos trabalhistas realizada pelas próprias partes. Ou seja, as partes chegam à solução de suas controvérsias sem a intervenção de um terceiro. Resolve o conflito entre empregado e empregador de forma extrajudicial. Transação de conflitos individuais. No caput do 625 dígito A, diz conflitos individuais. Título executivo extrajudicial. E isso está no parágrafo único do artigo 625 dígito E. Título executivo extrajudicial. Artigo 625-A CLT. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia, de composição paritária com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. A comissão de conciliação prévia, ela resolve somente dissídio individual. Ela não resolve dissídio coletivo, somente individual. A primeira parte do 625 dígito A diz: as empresas e os sindicatos podem instituir a CCP. Ou seja, as empresas e os sindicatos podem criar, têm a faculdade de criar as CCPs. Então, não é obrigatória a criação das CCPs. É uma faculdade a criação das comissões de conciliação prévia. A primeira parte do 625 dígito A é a faculdade para a criação das comissões de conciliação prévia. Ou seja, não é obrigatória, é uma faculdade para a criação das CPs, seja no âmbito da empresa, seja no âmbito dos sindicatos. Provocada a comissão, prazo de até 10 dias para a tentativa de conciliação. E isso está previsto no artigo 625 dígito F caput da CLT. Composição paritária. Está no 625 dígito A, na segunda parte. Ou seja, quer dizer, eu tenho metade da composição dos empregados e outra metade da composição dos empregadores. E o número de suplentes é de acordo com o número da quantidade total de empregados ou dos empregadores. Número mínimo 2. Uma comissão de conciliação prévia pode ter de 2 a 10 representantes. No artigo 625 dígito A, comentários. A composição é paritária, com representante dos empregados e dos empregadores. E diz: conciliar os conflitos individuais do trabalho. Não é coletivo, é individuais, conflitos individuais. A CLT regulamenta a comissão de conciliação prévia no âmbito empresarial. A lei, diz Sérgio Pinto Martins, a lei não obriga a constituição das comissões, pois emprega o verbo poder, no 625 dígito A. Isso quer dizer que a instituição das comissões é facultativa. As comissões citadas poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical, diz Sérgio Pinto Martins. Sérgio Pinto Martins diz: a comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua Constituição e suas normas de funcionamento definidas em convenção ou em acordo coletivo. Está no artigo 625 dígito C da CLT. As regras para a criação das CCPs no âmbito dos sindicatos está em
convenção ou em acordo coletivo, entre parênteses, normas coletivas, é o que diz o artigo 625, dígito C da CLT. Isso diz o Sérgio Pinto Martins. Você tem que saber que eu posso ter comissão de conciliação prévia no âmbito da empresa, bem como no âmbito sindical. Ainda no artigo 625, dígito A, composição paritária. Então, lá no 625, dígito A, podem instituir comissões de conciliação prévia de composição paritária com representantes dos empregados e dos empregadores. Composição paritária. Na CLT 625, dígito A, determina o artigo 625, dígito A da CLT, que as comissões têm composição paritária. Isso quer dizer que terá representantes de empregados e empregadores, diz Sérgio Pinto Martins. Composição paritária, na 625, dígito A da CLT, quer dizer o seguinte: eu tenho que saber que o mesmo número de membros que representa os empregados terá o mesmo número de membros de empregadores. Paritário é isso: mesmo número de empregados, mesmo número de empregadores. E na parte final do 625, dígito A, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho, isso fica claro: para conciliar conflitos individuais de trabalho. Não posso pensar em CCP para direito coletivo, não, mas sim o que diz o 625, dígito A, para âmbito de conflitos individuais do trabalho, conflitos individuais. Parágrafo único do 625, dígito A, CLT. As comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. O que está querendo dizer o parágrafo único do 625, dígito A é que as comissões poderão ser constituídas por esses dois grupos. Grupos de empresas ou ter caráter intersindical. Isso que quer dizer o parágrafo único. Composição da comissão de conciliação prévia. Como é que é a composição da comissão de conciliação prévia? E isso a gente tem que ler o artigo 625, dígito B, que lá fala sobre a composição das CCPs. Artigo 625, dígito B. A composição instituída no âmbito da empresa será composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros e observará as seguintes normas, incisos 1, 2, 3, mais parágrafos 1º e 2º. Diz Sérgio Pinto Martins, será a comissão composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros, diz o artigo 625, dígito B da CLT. Inciso 1 do 625, dígito B. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional. Inciso 2 do 625, dígito B. 2. Haverá na comissão tanto suplentes quanto forem os representantes titulares. Inciso 3 do 625, dígito B. 3. O mandato dos seus membros titulares e suplentes é de 1 ano, permitida uma recondução. A composição está no 625, dígito B, caput, mais inciso 1, 2, 3. A composição na empresa CLT paritária, mínimo 2 membros, máximo 10 membros. Diz Sérgio Pinto Martins, será a comissão composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros, diz o artigo 625, dígito B da CLT. Exemplo da composição. Eu tenho uma composição e no mínimo é 2. Se tiverem 2, aí eu tenho um representante dos empregados e um representante dos empregadores. E aí, com relação aos suplentes, eu tenho um suplente dos empregados e um suplente dos empregadores. Agora, se eu tiver 10, é a mesma coisa. Como a composição é paritária, o número de membros tem que ser par. Na CLT, eu não posso explicar o funcionamento da comissão de conciliação prévia no âmbito
sindical, porque isso será previsto em norma coletiva. E isso está no artigo 625, dígito C da CLT. Artigo 625, dígito C, CLT. A comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. O mandato dos membros titulares e suplentes dos membros da comissão de conciliação prévia é de 1 ano, permitido uma recondução. É o inciso 3 do artigo 625, dígito B de bola, que diz sobre o mandato, membros titulares e suplentes é de 1 ano, permitida a recondução. As comissões de conciliação prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. É o artigo 625, dígito F da CLT, diz Sérgio Pinto Martins. Provocada a comissão, o prazo de até 10 dias para a tentativa de conciliação. Comentários do artigo 625, dígito B, CLT. A composição, no mínimo 2 membros, no máximo 10 membros. Isso lá no caput do 625B, instituída no âmbito da empresa. E comentários do inciso 1 do 625B. No inciso 1, metade de seus membros, isso é a composição paritária, ou seja, metade de membros indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. Então, metade, isso é a composição paritária. No inciso 2 do 625, dígito B, CLT, haverá na comissão tanto suplentes quanto forem os representantes titulares. Comentários. É permitido ainda que, além dos titulares, na comissão de conciliação prévia, você tenha ainda os suplentes, tanto os suplentes quanto forem os titulares. No inciso 3 do 625, dígito B, CLT, comentários. Um mandato de 1 ano, permitida uma recondução. Recondução, conceito, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 1º do artigo 625-B. Parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. A exceção no parágrafo 1º, lá está, salvo, exceção. Salvo se cometerem falta grave nos termos da lei. O parágrafo 1º do 625-B da CLT fala da estabilidade provisória dos representantes dos empregados. E na segunda parte do parágrafo 1º diz, tem uma exceção, salvo se cometerem falta grave. Ou seja, o empregador, por falta grave, pode demitir o empregado. Então, no parágrafo 1º, que fala da estabilidade provisória dos representantes dos empregados, entre parênteses, eleitos, fecha parênteses. E por que eleitos? Eu já vou explicar. Porque isso tem a ver com a estabilidade provisória. Porque se a gente se lembrar lá do inciso 1 do 625-B, para chegarmos ao parágrafo 1º do 625 dígito B, lá explica, né? Eleitos pelo empregado, primeiro. Segundo, indicados por empregados. E aqui está a estabilidade provisória. Fala o seguinte, na estabilidade provisória, só são os eleitos, não são todos os membros. São só os membros representantes dos empregados que são eleitos por ele. Possuem estabilidade provisória até 1 ano após o término do mandato, de acordo com o artigo 625 dígito B, parágrafo 1º da CLT. Ou seja, durante esse período eles não podem ser demitidos sem justa causa. Ou seja, durante esse período eles não podem ser demitidos sem justa causa.
E então no parágrafo 1º diz: os eleitos possuem estabilidade provisória. Aqui, cuidado, não são todos os membros, são só os membros representantes dos empregados que são eleitos por ele. Possuem estabilidade provisória até um ano após o término do mandato, de acordo com o artigo 625b, parágrafo 1º CLT, ou seja, durante esse período eles não podem ser demitidos sem justa causa. No parágrafo 1º ainda, até um ano após o final do mandato, quer dizer, o término do mandato, salvo se cometer falta grave, que aí sim eu posso demitir por falta grave. A reintegração dá direito ao passado. O parágrafo 2º 625 dígito B, comentários, diz sobre a interrupção do contrato do trabalho. É porque lá existe uma interrupção do contrato individual de trabalho. E essa interrupção se dá, e diz o artigo, para exercer a atividade. No momento de conciliação prévia, o representante dos empregados terá direito à interrupção do contrato de trabalho durante um período em que ele estiver realizando a atividade para a comissão de conciliação prévia. Interrupção, conceito. Não trabalha, mas recebe e é computado o tempo de serviço. Sobre a interrupção do contrato individual do trabalho, não tem nenhuma... Cuidado aqui, não tem nenhum artigo do 625 dígito A ao 625 dígito H que fala sobre a interrupção do contrato do trabalho. Então, muito cuidado aqui. Então, no parágrafo 1º, essa estabilidade aqui, ela proíbe que o empregador, o patrão, demita o empregado sem justo motivo. Por quê? Porque por injusto motivo eu posso demitir. Eu posso demitir o empregado por motivo disciplinar, ou seja, por falta grave, ou por motivo de justa causa, ou por motivo técnico, econômico e financeiro. Lembrando, se eu demito o empregado e ele é detentor da estabilidade, se ele é representante dos empregados da empresa, seja ele membro eleito na comissão de conciliação prévia, além de que suplente tem emprego, quem é que tem a obrigação de comprovar a rescisão contratual é o empregador. Por quê? Por justa causa. Aí vamos para a súmula 212 do TST. Súmula 212 TST, despedimento, ponto, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador ou patrão, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Súmula 443 CLT, dispensa discriminatória, presunção ao empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Comentários à súmula 443 do TST. Se ele, o empregado, demonstrar que o empregador ou patrão o demitiu por causa daquele motivo dele ter doença grave, o portador daquela doença grave, ele tem o direito de reintegração. Artigo 625 dígito C, CLT. A comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua Constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. Comentários ao artigo 625 dígito C da CLT. Aqui temos os sindicatos, né? Aqui o artigo 625 dígito C fala sobre a comissão instituída no âmbito dos sindicatos. Então, eu coloquei aqui as CCPs, Comissões de Conciliação Prévia, e isso está na CLT,
que cuida da criação das CCPs no âmbito da empresa, né? Não é no âmbito do sindicato. Aí tem o artigo 625, título C, que fala dos sindicatos, que tem que ter normas e constituição de funcionamento definidas em... Aí fala convenção, de acordo com a convenção ou acordo coletivo. Então, para os sindicatos, segundo o artigo 625, título C, coloquei aqui, sindicatos, as comissões de conciliação prévias, CCPs, por lei especial ou convenção, entre parênteses normas, entre parênteses coletiva, ou acordo coletivo. Sindicatos, uma seta para comissões de conciliação prévias, que tem entre colchetes, uma seta para entre colchetes, Constituição, de um lado, normas de outro, outra seta para nessas constituições e normas de funcionamento dos sindicatos, tem uma seta para, aí abre um colchetes, tem que ter, aí sim, as CCPs são feitas por convenção ou por acordo coletivo ou norma coletiva, ou lei especial, legislação específica. Isso é para os sindicatos. Por quê? Porque na CLT ela institui essa criação para as empresas e não para os sindicatos. E por esse motivo tem que ter legislação, lei específica, convenção ou acordo coletivo, como diz o 625, dígito C. As normas que a CLT se refere não são referidas para sindicatos. E aí vem o 625, dígito C, que diz, né, no âmbito do sindicato, terá sua constituição e normas, funcionamento definidos em convenção, aí grifa convenção ou acordo coletivo, ou lei especial, não está no artigo, mas legislação especial, específica, ou norma coletiva, ou convenção coletiva. Competência é o artigo 625, dígito D, que fala sobre competência. Artigo 625D CLT. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade da prestação de serviços houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. E o comentário que se faz ao caput do 625 dígito D é que estamos na localidade da prestação de serviços, que estamos no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Então, essa demanda, qualquer demanda de natureza trabalhista, que será submetida à comissão de conciliação prévia, estando na localidade da prestação de serviços, será instituída a comissão no âmbito da empresa ou no âmbito do sindicato da categoria. Parágrafo 1º do 625 dígito D CLT. A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados. Escrita a demanda a termo, né? E será assinada pelos membros. Isso está dizendo no parágrafo 1º. E diz mais, o termo, né, assinado pelos empregados, empregador ou seu proposto, membros da comissão, ou seja, membros da comissão. Parágrafo 2º, 625, dígito D CLT. Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada, com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.
E no parágrafo 2º, a reclamação trabalhista, que será juntada pela comissão dos seus membros, a reclamação trabalhista, ela será julgada na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ali no parágrafo 2º do 625 dígito D nos diz: não houve acordo entre o empregado e o empregador, houve frustração na conciliação, na tentativa de conciliação, frustração, então firmada pelos seus membros, eles juntarão e será levada a reclamação trabalhista. E quem tem a competência para julgar a reclamação trabalhista é a Justiça do Trabalho. É o que diz o parágrafo 2º do 625 dígito D, CLT. Parágrafo 3º do 625 dígito D, CLT. Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição de ação intentada perante a Justiça do Trabalho. E no parágrafo 3º diz Justiça do Trabalho. É como eu havia dito, que a competência para julgar uma reclamação trabalhista compete à Justiça do Trabalho. No parágrafo 3º diz petição de ação, né? E o parágrafo 3º diz em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. Só um detalhe, a competência é da Justiça do Trabalho. Parágrafo 4 do artigo 625 dígito D, CLT. Caso exista na mesma localidade e para a mesma categoria, comissão de empresa e comissão sindical, o interessado optará por uma delas, submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido. Artigo 625 aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópia às partes. Parágrafo único do artigo 625, dígito E. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Exemplo: houve acordo. Firmamos um acordo, eu receberei, num prazo de 10 dias, R$8.000. Pagamento à vista daqui a 10 dias, pagamento depositado na minha conta. Esse foi o acordo. Teremos ali, conforme o artigo 625 dígito o termo, a gente vai assinar o termo de acordo da comissão de conciliação prévia. Agora a pergunta: e se o valor não for pago, se o acordo não for cumprido, o que eu faço agora? E a resposta está no parágrafo 2º do artigo 625D, lá no parágrafo 2º. Reclamação trabalhista, ou seja, poder judiciário. Só que do poder judiciário eu vou com um processo de execução. E aí eu devo pegar aquele termo de acordo e vou ajuizar uma execução para cobrar aqueles R$8.000. Por quê? Olha aqui, porque o termo de acordo, que está lá no 625 dígito E, então, o termo de acordo é título executivo extrajudicial, que está no parágrafo único. O título executivo extrajudicial está no parágrafo único do 625 dígito E. E o acordo, o termo de acordo, no caput do 625 dígito E. E o prazo de 10 dias no 625 dígito F. Se o título executivo extrajudicial não for cumprido, eu vou com o processo de execução.
para cobrar a quantia. E feito esse acordo, regra geral, ele tem eficácia liberatória. E a eficácia liberatória geral está no parágrafo único do 625, disto é. E feito esse acordo, lá no 625 mais o parágrafo único, feito esse acordo, regra geral, ele tem eficácia liberatória geral. E é o que diz lá o parágrafo único do 625 o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto as parcelas expressamente ressalvadas. Mais uma exceção. Lembrando que o acordo, o termo lavrado, o acordo da conciliação está previsto no caput do 625, dígito E. O comentário sobre o artigo 625, dígito E e o seu parágrafo único. Aceita a conciliação, ou seja, Sandro aceita o acordo, lá no parágrafo único, ainda é comentário. Virou o termo de conciliação, que é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. E esse título executivo extrajudicial vai ser executado pelo artigo 876 e 877-A, lá pela Justiça do Trabalho. Artigo 876 CLT. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, serão executados pela forma estabelecida neste capítulo. E ainda comentários do artigo 625-E, com os artigos 876 e 877, dígito A, que é onde vai ser julgado esses títulos executivos extrajudiciais pela Justiça do Trabalho. Vamos ler esses artigos. E o artigo 877, dígito A, CLT é competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. No parágrafo único do 876 diz que é competência da Justiça do Trabalho, para julgar isso. Que está escrito lá no artigo 625, dígito E, na Justiça do Trabalho, essa competência de julgar essas ações é uma ação de distribuição na Justiça do Trabalho. E qual que é a única peça? Resposta: ação de execução ou a reclamação trabalhista de execução. É só falar dos fatos, dos direitos, dos fundamentos.